A Polícia Federal encontrou uma minuta de golpe na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro, no edifício do Partido Liberal em Brasília. O documento foi localizado nesta quinta-feira, durante a operação em que o ex-chefe do Executivo e vários aliados foram alvo. No começo do ano passado, a PF encontrou uma minuta de golpe na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. O documento buscava mudar o resultado da eleição e tinha como objetivo, supostamente, decretar estado de defesa no prédio do Tribunal Superior Eleitoral. As investigações da Polícia Federal apontam que o grupo político de Bolsonaro planejava um golpe de Estado e monitorava diversas autoridades, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. A agenda de Heleno foi o caminho encontrado pela Polícia Federal para descobrir a origem da tese jurídica que embasou a criação da minuta golpista achada no escritório de Bolsonaro e, antes de tudo isso, em primeiro lugar, depois de aparecer também no celular de Mauro Cid, a minuta golpista foi achada pela primeira vez na casa do então ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Agora fica claro que uma tese jurídica levada a Bolsonaro fundamentou a criação de um documento considerado uma aberração jurídica, como poucas vezes se viu, até porque foi perpetrada por juristas ou pseudo-juristas que agora ficam expostos à visitação pública. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Foi encontrado um diário do general Heleno, e esses documentos apreendidos em operação de busca e apreensão contra o general mostram que ele tentou esconder, inclusive, dinheiro nos bolsos durante a busca. A Polícia Federal encontrou na agenda de uso pessoal do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, um compilado de anotações que apontavam para medidas que poderiam tolher o trabalho da corporação e, no limite, levar à prisão de delegados. O fato é que esses documentos, esse diário do general Heleno, ele continha as bases para, pelas anotações do ex-ministro do GSI, funcionaria assim o golpe. Primeiro, o Ministério da Justiça identificaria uma linha de atuação para a PF. Na sequência, instada pela pasta, a Advocacia Geral da União apontaria se a decisão judicial seria legal ou ilegal. Por fim, o presidente da República daria força normativa à nova regra, que previa, por exemplo, prender em flagrante um delegado que se dispusesse a cumprir uma ordem judicial que a AGU previamente houvesse elencado como ilegal. O advogado-geral da União faria um texto fundamentado na Corte Federal afirmando sobre ordem ilegal. E aí é que entra a origem da minuta golpista. Dizia o documento: existe um princípio de direito que ordem manifestamente ilegal não se cumpre, escreveu o general Heleno. Aprovando o parecer da AGU para toda ordem manifestamente ilegal, não é para ser cumprida porque seria crime de responsabilidade, completou o diário do general golpista. O enredo traçado por Heleno e por alguns juristas que nós vamos ver ao longo desse caso tem pontos de convergência com o roteiro de um suposto golpe de Estado revelado pela revista Veja e encontrado no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Na época, a Polícia Federal havia identificado o texto de uma minuta para a decretação do estado de sítio a ser colocada em prática diante de supostos
desmandos e arbitrariedades cometidas pelo Poder Judiciário, que na interpretação dos apoiadores do ex-presidente estaria atentando contra, presta atenção, moralidade institucional do país. Esse nome está, entre aspas, por uma razão muito simples, minha amiga, meu amigo, porque esse é um princípio jurídico criado por um jurista chamado Hamilton Rangel, e é em torno disso que se desenrola o próximo capítulo. Os queridos diários do capitão comunista e do general bolsonarista e golpista. A agenda pessoal mais famosa de um militar no Brasil até aqui foi a do lendário Luiz Carlos Prestes, o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, que liderou o golpe comunista, a dita intentona comunista de 1935, para derrubar o então ditador Getúlio Vargas, que chegara ao poder por meio de um golpe. E agora há um outro diário que ganha a atenção da sociedade brasileira. Aqui você vê o texto que Heleno escreveu no diário dele para justificar o golpe. Diz ele o seguinte, abre aspas, a Advocacia Geral da União faz um texto fundamentado na Corte Federal afirmando sobre ordem legal. Existe um princípio de direito que ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Aprovando o parecer da AGU, para toda ordem manifestamente ilegal, não é para ser cumprida porque seria crime de responsabilidade. O objetivo desse conceito seria prender em flagrante o delegado que se dispusesse a cumprir ordem judicial que a AGU definisse como ilegal. A ideia tem pontos de convergência com a minuta do golpe encontrada na memória do celular do Mauro Cid, e aí diz a minuta o seguinte. Vamos lá. O juiz de direito nunca pode agir sem devida e esperada conformação de suas decisões à moralidade institucional. Enquanto guardiães da justiça, da Constituição, os ministros do Supremo Tribunal Federal também estão sujeitos ao princípio da moralidade, no caso a moralidade institucional, inclusive quando promovem o ativismo judicial, que é outro conceito jurídico que seria um magistrado se transformar num militante político. E vamos em frente. A íntegra da minuta golpista apresentada por Bolsonaro a Freire Gomes continha esse texto. A íntegra da minuta golpista traz incontáveis vezes essa expressão moralidade institucional. Veja só, moralidade institucional, moralidade institucional, moralidade institucional, moralidade institucional, moralidade institucional, moralidade institucional, moralidade institucional. Essa é a íntegra da minuta golpista. Veja só, sempre que você vir o amarelo é a palavra moralidade institucional. Tá aqui, ó. Olha só. Eles falam sem parar nesse conceito, e agora o conceito usado para tentar um golpe no Brasil, que seria a justificativa do golpe, tem sua origem revelada. A minuta encontrada com Mauro Cid, Anderson Torres e Jair Bolsonaro deturpa conceito de uma tese que foi tese de doutorado e foi orientada por Ricardo Lewandowski. Hamilton Rangel Jr. definiu o princípio da moralidade institucional em doutorado na USP. Defesa de Bolsonaro diz que texto é cópia do que foi encontrado com Mauro Cid. Diz aqui que a minuta do decreto de estado de sítio encontrado pela Polícia Federal com Cid e Bolsonaro cita 5 vezes, como eu acabei de te mostrar, um conceito detalhado em tese defendida na Faculdade de Direito há mais de 2 décadas, o princípio da moralidade institucional. O autor do trabalho é o professor de Direito Constitucional Hamilton Rangel Jr., que diz ver como uma ironia do destino a menção ao seu objeto de estudo, justamente no âmbito de investigações sobre a trama golpista de Bolsonaro.
O motivo, o orientador do trabalho desse jurista foi o Ricardo Lewandowski, outro ministro da Justiça. Aqui o jurista Milton Rangel. E para praticar imoralidade institucional, o bolsonarismo usou o conceito dele de moralidade institucional. Para resumir essa história para você, desse longo texto, o jurista cita erros, diversos erros na utilização do seu conceito. Diz ele, usar a justificativa da moralidade institucional com finalidade de reverter o resultado das urnas é contraditório. Estão usando o interesse privado de determinada ideologia para entrar em conflito com a ordem constitucional estabelecida, ou seja, com o interesse público. Ele cita ainda outros erros, como a associação de Tomás de Aquino, 1225-1274, com o iluminismo, que só aparece 5 séculos depois. É um erro frágil, é um erro grosseiro, não é? 5 séculos de diferença. Eles conseguiram confundir o Tomás de Aquino com o iluminismo francês. A crítica também a menção a Aristóteles, e critica também a menção a Aristóteles e diz que imputam ao jurista alemão Otto Bischoff algo que ele não disse, ou seja, que normas constitucionais poderiam ser consideradas inconstitucionais diante de um direito acima da Constituição. Diz o jurista, o que Bischoff considera a possibilidade de princípios constitucionais entrarem em conflito entre si. O único ponto em que o texto acerta é que o princípio da moralidade institucional serve para punir qualquer situação de conflito de interesse que não esteja muito clara na legislação. O jurista Rangel Júnior afirma não conhecer ninguém do chamado núcleo jurídico da trama golpista de Bolsonaro, como o advogado Amaury Feres Saad e o famoso Fábio Van Garten. Segundo a PF, esse Saad, que foi o principal mentor dessa minuta golpista, ele apresentou a Bolsonaro junto com o Felipe Martins, o tal assessor do Bolsonaro para assuntos internacionais, decreto que previa a prisão de diversas autoridades, entre as quais Alexandre Moraes, Gilmar Mendes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O jurista Rangel Júnior diz que, como advogado, Saad deveria ter vergonha de ter seu nome associado à minuta. Usam o princípio da moralidade institucional para praticar a mais pura imoralidade, afirmou ele. Enquanto isso, enquanto em tempos de se falar em moralidade, você vai ter aqui uma visão muito divertida de que a população brasileira está começando a acordar sobre Bolsonaro. E isso aconteceu num restaurante em Goiânia, onde ele esteve. Vamos ver. Ladrão, ladrão. Vai pra cadeia. Vai pra cadeia. Vai estar preso onde... Bolsonaro fez por merecer e a população começa a enxergar, e esse processo não vai parar, pessoal. Quando vier à luz a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro, muito bolsonarista que não é canalha, enganado, vai acordar. Enquanto isso, uma outra notícia não tão boa. O IPEC da Márcia Cavallari, ex-Ibope, mostra o seguinte, para resumir, é uma pesquisa que aponta tendências ideológicas e preferências da população brasileira para a escolha dos candidatos em outubro. E essa pesquisa mostra que a maioria do eleitorado brasileiro se considera de direita. Ela fez uma escala que vai de 0 a 10. De 0 a 3 são os mais à esquerda, e de 7 a 10 são os mais à direita. E ficou demonstrado que 41% da população brasileira
se considera de direita e só 28% se considera de esquerda, e o resto tem uma parte aí que fica entre 4, 5 e 6 que se considera de centro, e uma parte que não sabe nem onde tem o nariz. Isso é muito preocupante e mostra também um desejo de mudança muito grande, principalmente no Sudeste. Essa é uma parte que não é tão ruim. O problema é que a direita está seduzindo os brasileiros, e isso se deve realmente a algum erro de interpretação que a própria esquerda faz da realidade. Recentemente nós tivemos aí um meme com uma imagem de Jesus Cristo pregado na cruz e uma legenda que seria o que estariam conversando os soldados romanos sobre Jesus Cristo na cruz. Bandido bom é bandido morto. Esse tipo de meme feito pelo movimento dos sem teto, na verdade é uma burrice imensa. O povo brasileiro, em grande maioria, em mais de 90%, é muito religioso. Os evangélicos, inclusive, mais estão crescendo, já devem passar os católicos, que também, né, são grande parte da população brasileira. Mais de 90% dos brasileiros têm religião, e com isso eles não entendem o sentido correto da postagem, que foi dizer que se Cristo vivesse hoje, ele seria considerado um bandido porque ele pregava a igualdade, porque ele absolveu os 2 ladrões. Não é? Isso é considerado um desrespeito, e são coisas assim que estão destruindo a esquerda brasileira, ao mesmo tempo em que a própria esquerda criticou o Lula e deu argumento, vem criticando muito o Lula e dá argumento ao extremismo de direita. É preciso que a esquerda faça uma correção na sua rota urgente, pare de causar, porque as eleições municipais vêm aí e a volta da extrema-direita pode afundar esse país. Bom, enquanto isso, o Nicolas Ferreira, que lidera a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, vem levando o trabalho da comissão para o campo ideológico, em vez de se preocupar com a qualidade da educação brasileira. Ou seja, estão trocando a qualidade da educação do seu filho por questões ideológicas, bobagens sobre gênero, perseguição a homossexuais, em vez de focar na qualidade da educação. E após a recaptura de fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima e Federal de Mossoró, o diretor da penitenciária é demitido. Humberto Gleidson Fontinelli Alencar estava afastado do cargo desde o dia 14 de fevereiro, quando 2 homens fugiram da unidade prisional. Isso pode significar que essa pessoa teria aí qualquer envolvimento com o caso. Após lançar a campanha que acena evangélicos, o Lula volta a mirar segmento religioso com discurso nesse tom. Em tom religioso, o Lula tenta correr atrás do prejuízo e se aproximar desse segmento religioso que está ficando incontrolavelmente forte no Brasil. Isso é um perigo. Para que você tenha uma ideia, essa conflagração no Oriente Médio se deve à mistura de política com religião. E aqui no Brasil está se produzindo a mesma coisa. Estamos à beira de uma guerra civil por conta de preceitos religiosos, de ideologia que tem muito a ver com religião. Bom, a ex-nora de Lula, que denunciou o filho dele, o Luiz Cláudio, é a Natália Schincariol, ela está dizendo aí, revelou que foi traída pelo filho do Lula e, evidentemente, é uma mulher magoada, não é? E as pessoas sob mágoa tendem a ver as coisas com cores mais fortes. Ontem o Blog da Cidadania publicou um vídeo
opinando que é muito cedo para se tirar conclusões sobre qualquer um dos dois, sobre ela ou sobre o Luiz Cláudio. É preciso avançar nessa investigação, ver o que de fato aconteceu e dar a ela toda a razão e investigar com muito cuidado a denúncia que ela faz e também não linchar o filho de Lula sem saber se, por exemplo, tudo pode decorrer inclusive de ciúme, né? Que um homem pode ter, uma mulher pode ter. O ciúme não é um privilégio de nenhum dos sexos, né? De ninguém numa relação. Então, quando a gente está ferido por uma traição, pode haver uma reação que beire a ilegalidade, mas é óbvio que ninguém pode afirmar isso sobre a moça. Ela parece ser uma boa pessoa, diz que o Lula e a família dele não tem nada a ver com o caso, mas ela jogou no ventilador, não é? E isso parece, a publicização disso, devido ao fato de o filho de Lula ser uma pessoa pública, pode significar uma espécie de vingança pela traição, ou não, né? Pode ser que além da traição, o filho do Lula ainda tenha tido alguma atitude incompatível com a decência em relação a uma mulher que é fisicamente mais fraca. Do PT de Lula ao PSL, que elegeu Bolsonaro presidente, o Datena passou por 11 partidos, por 10 siglas, o PSDB é a 11ª, e o que é engraçado é que ele entrou num partido que está morrendo, que é o PSDB. Vamos ver no que vai dar isso. E o Planalto confirma a acionistas da Petrobras que o Lula vai demitir o Jean Paul Prates e o Mercadante deve assumir o lugar dele. Por fim, Lula vai ao Ceará pela segunda vez em 2024, porque o PT de lá não se entende. E é o que eu digo, a esquerda brasileira depende mais do Lula. Quando eu vejo a esquerda criticar o Lula, eu sinto calafrios, porque o que mantém a esquerda viva no Brasil é o Lula, e justamente porque ele se equilibra entre o centro e a esquerda. Ele é de centro-esquerda e faz e dialoga com a centro-direita, não é? E é isso que tem impedido que a extrema-direita volte ao poder no Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.